Vou falar um pouquinho aqui sobre algumas das armadilhas do desenvolvimento ágil. Então, primeiramente, isso é um assunto um pouco subjetivo, então o que eu vou estar falando aqui não são verdades absolutas, obviamente, todo mundo que pode questionar, certo? Mas eu vou passar um pouquinho da experiência que eu tive aí, ao longo dos últimos anos. Então, primeiramente, eu queria começar fazendo essa pergunta, não precisa ninguém responder, mas guardem a resposta para vocês. O que vocês têm sobre o que é desenvolvimento ágil? Qual é a definição que vocês carregam com vocês mesmo, né? Então, é o seguinte, para exemplificar aqui, eu separei alguns cenários, obviamente, eu não vou falar de todas as armadilhas, porque elas são inúmeras, mas eu vou citar alguns cenários aqui e a gente vai fazer um estudo em cima delas. Então, o primeiro cenário é o seguinte, esse aí, a partir de segunda-feira, vamos começar com o desenvolvimento ágil na empresa. X será o gerente de projetos, Y será o Scrum Master, e Z será o responsável pelo Kanban. Então, tipo, beleza, esse é um cenário. Quais são os fatos que a gente tem aqui? Então, hipoteticamente, X entrou recentemente no time, o Y é o mais inexperiente do time, o Z está achando que o Kanban é o mascote da empresa, e hoje é sexta-feira. Então, obviamente, né, it's a trap. Então, o seguinte, o que eu quero deixar claro? Existem diversas ferramentas no mundo do desenvolvimento ágil. Então, existem ferramentas de controle, de versionamento de código, de gerência de projeto. Elas são ferramentas. Então, tipo, nosso trabalho como engenheiros ou desenvolvedores é escolher ferramentas corretas para resolver os problemas que aparecem na nossa, enfim, na jornada de trabalho. Então, é a primeira coisa que a gente tem que começar a diferenciar. Ferramentas são uma coisa, conceitos, enfim, processos são coisas separadas. Então, a ideia é sempre essa, escolher a ferramenta correta para implementar na hora certa. Então, lá no nosso cenário, vocês puderam ver que tinha um monte de ferramentas jogadas no cenário, com pouco tempo hábil para implementar, passar o tipo de conhecimento que o time precisa para executar de maneira efetiva, e, enfim, né, é uma armadilha. A gente tem que conhecer para não cair nesse tipo de armadilha. Então, segundo cenário. Se ágil funcionou para o time X, vai funcionar para o time Y. E aí, alguns fatos. Bom, o time X tem 5 pessoas e o time Y tem 40 pessoas. Posso nem dizer que existe um risco altíssimo aqui de não funcionar. Então, tipo, é uma armadilha. E aí, o que eu quero exemplificar aqui, trazendo, eu sei que tem gente de diversos backgrounds aqui, então a ideia é o seguinte, quando você está tentando aplicar uma mudança dessa, processual ou cultural, num time maior, você está criando interações, comunicações entre pessoas. E a gente sabe que comunicação é difícil, a gente vive isso todo dia, na nossa vida pessoal, no trabalho, enfim. Quem tem filho, quem tem esposa, então... É algo comum na nossa vida, certo? Então, se a gente pega um exemplo desse aqui, que a gente tem uma placa em português, a gente tem 4 indivíduos que o idioma é diferente, o tipo de grafia é diferente, tipo, cara, é pouco provável de sair uma comunicação ali efetiva. Quando a gente começa a introduzir alguns elementos que já conhecem, tem um maior entendimento do assunto, isso começa a se propagar. Então, tipo, aqui está exemplificando o americano, pelo menos a letra já é semelhante, a língua não é a mesma, mas a letra é diferente, já é semelhante. Agora, quando você começa a implementar, difundir cultura, difundir comunicação, diminuir esses atritos, você tem ali uma cultura mais espalhada e a garantia de sucesso é um pouco maior. Então, vocês imaginem aqui, eu estou botando quatro bolinhas aqui para representar, mas imagina você multiplicando isso por 8, como no outro cenário. Então, você está implementando ali dificuldades. Então, isso é um risco, você tem que mitigar elas para não cair nessa armadilha. E aí, no final das contas, quem leva a culpa é sempre o coitadinho do desenvolvimento ágil, né? Terceiro cenário. Não vamos poder assinar esse contrato. Existe uma cláusula pedindo documentação, mas aqui desenvolvemos com ágil. Isso aqui é bem óbvio. Perdão, os fatos, né? Sem documentação não vai haver o contrato e sem contrato não haverá dinheiro. Então, realmente é uma armadilha. Desenvolvimento ágil não prega que não tem que haver documentação. Mais na frente a gente vai discutir um pouco mais, né? Eu vou voltar àquela pergunta inicial, mas eu trouxe esse exemplo aqui, esse cenário, para exemplificar mais ou menos o que eu estou falando. Então, trazendo para o cotidiano da gente. Cara, se eu perguntar para vocês aqui o que vocês comeram no mês passado, na última quinta-feira do mês, pouco provável de alguém lembrar. Pouco provável. Então, vamos imaginar o seguinte, que você está querendo documentar a sua vida de culinária, suas experiências. Então, a gente tem ali, ó,
Primeiro, o odiado diário. Por que ele é odiado? Porque é burocrático. Todo dia você sentar, gerar essa cultura é complicado. E você vê que tem duplicações de informação. Então, para quem desenvolve, pensa isso aí como se fossem Git commits. Pensa que fossem os commits do Git lá. Então, você tem uma série de informações. Aí, beleza, tá burocrático, tá difícil, vamos abandonar uma parte dessa cultura. E aí, o cara vai fazendo ali o diário esporádico dele. Ah, quando tiver alguma coisa, eu vou escrevendo aí. E aí, ele vai perdendo alguns eventos que são importantes para a pessoa. Então, por exemplo, ele chega ali no dia 9 e ele tá a fim de comer camarão, mas, poxa, ele nem lembra. Tipo assim, obviamente, a gente tem 15 dias aqui, mas pense no espaço de anos. Sei lá, não tá documentado, o cara pode ver, cara, como camarão ou não? Vai sentir alergia ou não vai? Não sei, não tenho documentado. E aí a gente tem um caso, tipo, que se aproxima mais do ideal, entendeu? Tipo, ressaltando coisas importantes durante a sua jornada de experiência. Então, o desenvolvimento ágil, ele tem essa ideia de que, cara, pelo menos os pontos importantes da sua jornada, marque eles, pontos de decisão, pontos importantes de arquitetura, esse tipo de coisa. Quando você vai passar para o cliente, obviamente, você não vai chegar para ele e dizer, não, desenvolvo ágil e não entrego nenhum tipo de documentação. Esse é um risco alto que a gente tem que mitigar. E fazer essa documentação correta é um pouco desafiador, mas dá certo. Com um pouquinho de organização dá certo. Esse é o terceiro cenário. E o quarto cenário é o seguinte, o cliente falou que X é um prazo muito longo para receber o sistema. Vamos usar o ágil para entregar em Y. E os fatos, né? Y é metade de X, os requisitos ainda são os mesmos e o time é o mesmo. Então, esse aqui é o meu preferido. Tem muita gente que acha que ágil é ser rápido. Se fosse rápido, o nome seria, sei lá, Fast Development, não Agile Development. Então, tipo, há uma diferença, certo? Então, tipo, fazendo uma matemática simples ali, certo? Se a gente tem os mesmos requisitos, o mesmo time, você mudar a metodologia, você provavelmente vai entregar no mesmo tempo que você levaria para entregar num modelo tradicional. Só que o desenvolvimento ágil prega as entregas ali continuamente, né? Dentro de certos intervalos, você vai fazer uma entrega, você vai estar entregando valor. E isso te permite mudanças nos requisitos, inclusive com a adição de requisitos. Então, existem cenários que o desenvolvimento ágil vai entregar o mesmo conteúdo num tempo maior do que um desenvolvimento tradicional iria entregar, certo? Porém, o risco está sendo entregue muito antes, né, o que entrega mais valor, e o risco vai sendo mitigado aos poucos. Então, tem uma diferença bem grande. Então, tipo, essa é a baseline que eu gosto de separar. Ágil não é rápido, ágil é algo além do que isso. E aí eu volto de novo para aquela pergunta inicial. Afinal, o que é o desenvolvimento ágil, certo? Que, na minha concepção, certo? Que é a concepção de várias outras pessoas defensoras do tipo de metodologia, o desenvolvimento ágil é uma filosofia. Então, tipo, ele está mais ali naquela ideia de valores, princípios, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, isso aqui é um extrato do site oficial, que é o agilemanifesto.org, onde os 17 caras que assinaram esse documento, eles escreveram isso aí, ó. E os 4 princípios são o seguinte: indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e responder a mudanças mais que seguir um plano. E o que eu acho mais importante é essa observação final. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. Então, não é que o cara está dizendo que da direita não precisa fazer. O que precisa fazer é sempre dar prioridade para a esquerda. Obviamente, isso é uma filosofia, ela está aberta para questionamentos e ela vem sendo evoluída aos poucos. Isso aqui está estático desde quando os 17 caras, que são esses carinhas aqui, assinaram o documento por volta do ano de 2000 ali, eles se reuniram, 17 caras, super experientes, tem vários nomes aí que vocês devem estar reconhecendo, que criaram as buzzwords que a gente mais utiliza no mundo do desenvolvimento. E se esses 17 caras conseguiram entrar em consenso em alguma coisa, já é um negócio impressionante. Mas a base é essa, ela nunca foi mudada, porque a ideia deles aqui, como vocês podem ver pelas próprias palavras do Martin Fowler aí, é que eles chegaram a essa conclusão, certo? Eles tinham esse intuito de ajudar as pessoas, buscar melhores maneiras de entregar valor para os clientes, mas que eles não são os donos da verdade, e que quem é o dono da verdade é o time que está sofrendo aquela realidade naquele momento. Então, o processo é seu, você cria o processo do jeito que você quiser. Se você quiser seguir alguns dos nossos princípios ágeis que a gente mapeou,
bom, a gente tem experiência que esse negócio está funcionando, talvez funcione para vocês, mas sinta-se à vontade para tomar a decisão que mais funciona para o time de vocês, que vai resolver os problemas que vocês possuem, certo? E aqui no final, já estou finalizando, eu vou deixar aqui para vocês algumas recomendações de leitura. Como eu estou dizendo que isso tem algumas outras coisas que são complementares do que eu falei, né? Eu só dei uma pincelada bem superficial. Então, o Manifesto Ágil, eu mostrei para vocês ali aquela base ali, mas na mesma página tem os 12 princípios por trás do Manifesto Ágil, no qual ele entra mais em detalhe naqueles 4 ali que a gente falou. Então, tipo, XP, Scrum, Kanban, tudo isso, esse ferramental, eles foram criados em cima dos princípios do desenvolvimento ágil, mas se você for olhar, o Scrum é mais antigo do que esse manifesto. Então, assim, são coisas complementares, entendeu? Que estão aí para a gente poder estudar e tentar adaptar para a nossa realidade, certo? Não tomar tudo que a gente vê como verdade e que vai solucionar todos os problemas das nossas vidas. E para quem quer ler um pouquinho mais, assim, alguma coisa engraçada, e quiser perguntar também aqui, ó, sou certificado, tá? E é basicamente isso. Obrigado. Já é.